Olá, chegamos para mais um episódio do nosso 24Cast, podcast semanal sobre Bitrix 24 e muitos assuntos que alinham aí ao Bitrix 24. Já são mais de 110 episódios, estamos aí nas todas as plataformas, procura lá por Bitrix 24, certamente você vai nos encontrar. E hoje eu não vou enrolar não, eu vou direto aqui porque eu vou matar a saudade do meu amigo. Ô Rafa, você veio aqui em 2019, hein, cara? Salve, Gênio Romualdo aí, a galera Que isso? da CRM Think, né? Galera, muito feliz. 2019, o projeto tava ali Setembro de 6 meses 2019, de cara. projeto? É, por aí. Mais ou menos, ou 6 No meses de projeto, episódio né? 33 ali, era bem no começo. Uau. Minha empresa também tava quase, na verdade, setembro, tinha completado 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses, cara, eu tinha de empresa. Caramba, então quem Olha só. quer conhecer mais sobre o Rafa, porque ele não precisa voltar aqui lá, episódio 33. Rafa, fala assim, tipo, aquele pitch. O que você tá fazendo? Fala um pouquinho da tua empresa, porque a gente tem muito assunto para falar aqui, né? E você é um cara que gera muito conteúdo. Então, quem for lá nas tuas redes sociais vai ver muitos conteúdos ricos. Aliás, eu já perguntei pro Rafa, pô, cara, tu não se cansa não, tu cria muito conteúdo. Ô Romualdo, você sabe que, rapidamente, o meu pitch, pra galera que tá vendo em vídeo, né, aqui no canal do YouTube, Sim. vai ver aqui aos fundos aqui, então, o nome da minha empresa se chama RP Trader, RP em homenagem àquela bibliografia famosa escrita pelo Aaron Ross, chamada Receita Previsível. Que foi tema do nosso podcast, do episódio. Que foi tema sobre receita previsível, né? Como implementar receita previsível na sua empresa. E trader é a figura da bolsa de valores que compra e vende ações. No meu caso aqui, né? Trader significa transação. A RP Trader ela terceiriza a área de prospecção das empresas usando receita previsível, né? Eu sou professor da Receita Previsível aqui no Brasil, sou professor da escola Conquer. Foi uma Aliás, escola a que Conquer, exatamente, né? Se movimentou, né, cara? 35 milhões aí, Caraca. né? Tô na Conquer desde quando era uma salinha pequenininha também. Legal, cara. E, cara, eu escrevo para 2 colunas de vendas. Eu escrevo para a revista Venda Mais, que é uma das maiores revistas de marketing e vendas aí do Brasil, e escrevo para o portal E-Commerce Brasil e brinco um pouquinho nas minhas redes sociais ali, falando um pouquinho muito sobre vendas. E, cara, posso falar uma coisa? Eu tô muito feliz com o tema do podcast hoje, que é o Seja Visto e Lembrado. Por quê? Porque ele basicamente vai ser a minha história. Pois é. Né? A minha história, tá? Como ser visto e como ser lembrado, né, Romualdo? O Romualdo também é um gênio de vendas. Daqui a pouquinho eu já passo a bola para você, o âncora aí. Mas assim, Romualdo, por que eu amo esse tópico? Por que eu amo esse tópico? Porque eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com vendas, todo mundo falava assim, ó, vendedor tem que ser visto, vendedor tem que ser lembrado, né? Quem não é visto não é lembrado, quem não é visto não é lembrado. Sim. E, cara, se tem uma coisa que eu busquei nesses 3 anos como empresário, nesses 3 anos como profissional de marketing e vendas, era ser visto e ser lembrado. E vou contar alguns segredos aqui para tua audiência. Legal, cara. Bom, a gente vai fazer um bate-papo. Esse episódio especificamente vai estar no YouTube. Quem quiser ver os nossos rostinhos por lá também. E quem quiser, já habituado lá, o podcast está em todas as plataformas aí. É só procurar. A gente está sempre nas plataformas. Eu sou muito fã do Rafa. A gente também tive a sorte de virar um grande amigo dele. A gente tem muita coisa em comum: valores, ideias, família, né, Rafa? Isso é muito legal. A gente é mentor um do outro. Muitas vezes já liguei pro Rafa, tá acontecendo tal coisa aqui, cara, e aí, como é que você fez? Ou foi o inverso? Então, tem muita coisa legal, né, Rafa, que a gente comunga aqui. E quando você me falou, cara, precisamos voltar a falar, eu falei, é verdade, vamos voltar a falar. E eu queria que você falasse um pouco desse tema, mas tem um negócio, quem não viu lá o último episódio, uma das coisas, você tinha recém, cara, naquele episódio, gravado pra Ana Maria Braga. Eu queria que você falasse um pouquinho desse vídeo, porque ele tem a ver com isso aí também, né, cara, o tema de hoje, né? Tem tudo a ver. Boa. Posso já pegar e começar a costurar? Por favor, aqui? Vamos lá. Cara, vamos lá. Aliás, a gente vai deixar o link aqui, né, no descritivo, pro vídeo e tudo mais. Na matéria. Sim. Na verdade, tinha 1 semana que eu tinha gravado. Não, era off ainda. Você não pôde falar tudo no episódio. Na verdade, não tinha saído o episódio. Não tinha saído. Eu gravei em São Paulo, acho que na quarta ou quinta-feira, e na sexta, mais ou menos, eu gravei com você o podcast. Cara, vamos lá então. Bom, vamos lá. Vamos primeiro entender então, e aqui eu vou encaixar a história da Ana Maria Braga sobre esses 2 grandes grupos, né? Então as pessoas dizem assim, cara,
Quem não é visto não é lembrado. E aí, como é que eu faço para ser visto? Como é que eu faço para ser lembrado? Primeiro você tem que desmembrar. Você tem que desmembrar a frase, né? Você desmembra o seja visto e lembrado. Desmembra. Por isso tem uma vírgula lá, olha, inclusive, né? Tem uma vírgula. Olha, separa a frase. Bom, quando você pensa em ser visto, ele está ligado intimamente a canais de aquisições ou canais de visualizações, como algumas pessoas gostam de dizer. Tá? Então, o multiverso de canais de visualizações e aquisições. O segundo pilar, que é o lembrado, que é a segunda parte agora do nosso podcast, está ligado à afinidade e autoridade. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre afinidade e autoridade. Vamos falar sobre o Seja Visto, especificamente? E aí eu vou contar um pouquinho do meu storytelling. Eu lembro que quando eu comecei a minha empresa, Romualdo, e você fez parte disso, viu ali o meu início, né? Uma salinha pequenininha de 40 metros quadrados. Verdade, eu estive lá presencialmente, te visitando, tomando café, é verdade. Pequenininha. Hoje a gente tem um espaço de quase 300 metros quadrados aqui. Cara, quando eu iniciei a minha empresa, eu lembro que mesmo sendo um especialista em vendas, né, em prospecção outbound, que é a minha especialidade... Ô Rafa, você me permute, prospecção outbound, explica para quem de repente não sabe o termo. Primeiro que a palavra prospecção, ela é uma palavra roubada, pegada, emprestada da geologia, né, que estuda solos, né, o ato de pesquisar, né, tesouros em um solo. Estou prospectando um solo. E essa analogia vem para o mundo de business, né, no mundo do business também. Então, prospecção outbound, saída, né, essa prospecção de saída, essa prospecção ativa, né? Eu sou um especialista nessa prospecção ativa usando o método da receita previsível, que é uma evolução desse outbound, né? A gente chama de cold call 2.0, né? Então ele muda, ele evolui. Lá no podcast 33 eu explico bastante bem, disso. Eu falo bem sobre isso. Mas vamos olhar aqui, então, voltando lá para o Seja Visto, lá no início da minha empresa. Mesmo sendo um especialista em prospecção outbound, eu queria muito escalar a minha empresa. Eu queria muito ter formas de aumentar a minha probabilidade de conseguir novos clientes. E Romualdo, eu sabia fazer prospecção outbound. Outbound, a gente costuma dizer que a gente pesca de arpão, então você vai falar com quem nunca ouviu falar de você, né? Então você vai conseguir uma cadência ali. Só que eu sentia, Romualdo, a necessidade de ir para uma mídia de massa. E ir para uma mídia de massa que fizesse com que eu fosse lembrado. E aí eu lembro que eu fui conversar com uma amiga jornalista, e aí eu falei para ela assim, eu tô com muita dificuldade de vender mais. Eu tô vendendo muito pingado, assim, sabe? Mesmo fazendo outbound, eu não fazia inbound, né? Que é o digital, que a gente pode falar aqui também. E ela falou pra mim assim, Rafa, sabe o que eu acho que você tinha que fazer? Eu acho que você tinha que contratar uma assessoria de imprensa. Eu falei, como assim assessoria de imprensa? E aí ela disse uma frase que mexeu comigo. Ela falou assim, ó, mais importante do que você falando de você mesmo é um jornalista famoso falando de você. Boa. Ou um veículo de imprensa falando de você. É um carimbo, né? É um selo, é um carimbo, né? É um selo. E a imprensa, ela é uma mídia de massa. Ela, né, para o Seja Visto, ela é uma mídia de massa. Ela é uma mídia que impacta muita gente. E aí aconteceu, na época eu contratei uma assessoria de imprensa em São Paulo, uma assessoria de imprensa muito boa. E qual era o papel dessa assessoria de imprensa? Procurar veículos de imprensa aos quais eu pudesse falar alguma coisa. E aí eu acabei, né, saindo em alguns veículos. E aí a Rede Globo foi especificamente, a Globo tinha uma pauta sobre vendas diretas, esse modelo de vendas porta a porta, né, tipo de produtos estéticos, né, de cosméticos. E aí a Globo falou, olha, você tem alguém aí do seu portfólio de clientes que poderia atender essa pauta? E aí eles falaram, a gente tem um cara lá de Curitiba, um cara que é professor, um cara assim, um cara que vende para todo mundo. O cara que vende tudo, o cara que prospecta para todo mundo.
E a Globo, como adora um storytelling, né? Sim. Adora contar uma novela, falou assim, vamos transformar esse cara no Joey Girardi brasileiro, né? O maior vendedor de todos os tempos. E aí, cara, tanto que a pauta eles falam assim, Rafael, né? O Joey Girardi é o dos começa... carros? É um Eu tô dos lendo o carros, livro entrou dele, no tô Guinness. lendo o livro dele, muito bom, por sinal. Muito bom, como vender qualquer coisa para Isso. qualquer um, né? Ele entrou no Guinness Book em 97. E aí, Romualdo, foi ali que eu fiz a pauta da Globo. Você pode colocar aqui pra galera tá aqui Sim. no Globoplay, aqui embaixo, a galera pode visualizar. Mas aqui eu já começo a olhar do seja visto. Seja visto, seja visto. Seja visto é canais de aquisições. Canais de aquisições. A assessoria de imprensa, Romualdo, existe uma empresa antes, uma ideia de empresa antes e uma ideia de empresa depois. É um canhão, né? Você caiu num canhão, né, cara? Cair num canhão, E até porque, Romualdo, o que acontece? Quando você coloca, por exemplo, no teu site ou nos teus materiais de marketing para vendas, quando você coloca no teu portfólio que você saiu numa Band, eu dei entrevista na Band no meio da pandemia, a Band veio buscar informações de como, né, as pessoas poderiam continuar vendendo. Sim. Eu saí no Estadão, saí em vários veículos de nicho, né? Quando você utiliza no teu site, no teu material publicitário, você utiliza que você saiu nesses veículos de imprensa, isso gera a lembrança, gera autoridade. Verdade. Gera autoridade, as pessoas... Porque assim, elas não me conheciam. Eu lembro, posso compartilhar com você? Claro, aqui, por favor. Né, da parte do Seja Visto, eu lembro que quando eu comecei a minha empresa, eu precisava de um grande cliente. Né? Um tubarãozão para falar que eu atendia eles. E aqui em Curitiba, Romualdo, inclusive fica aqui perto do meu escritório, existe uma grande empresa chamada Balarote. Sim. Aqui no sul, magazine. Quem tá no sul do Brasil conhece. São monstros. E aí, Romualdo, eu lembro que eu fui visitá-los, um amigo fez a ponte, eu falei de como eu trabalhava, o meu método e tal, e aí o diretor de vendas do Balarote foi até a minha empresa. E aí você lembra que o prédio onde eu ficava era um prédio bonito, uma sala de reunião bonita, mas a minha salinha era apertadinha, pequenininha. E eu pedia, pelo amor de Deus, para ninguém querer visitar. E todo mundo queria visitar. Aí, Romualdo, o que aconteceu? Esse diretor do Balarote fez uma reunião comigo na sala. Cara, o cara adorou aquilo que eu falei daquilo que eu podia fazer para ele. Ele queria desenvolver um produto B2B e queria contratar minha prospecção. E aí, irmão, ele falou assim, posso visitar a sua sala? Nossa, achei que ia ter um infarto. Cara, eu tava começando meu business, tinha 3 meses de empresa. E aí ele subiu, ele entrou, minha sala apertada, eu tinha uma parede de giz igual essa daqui atrás, ele encostou o terno, sujou o terno e tal, e ele desceu e foi pra sala de reunião, e aí ele olhou e falou pra mim assim, cara, eu gostei de tudo que você falou, tudo. Só tem uma coisa, tua empresa é menor que o meu call center. E aí eu falei pra ele assim, só tem um problema tua empresa, o teu call center. Aí ele falou assim, qual é o problema? Tua empresa e teu call center não tem eu. A minha empresa realmente é menor que a sua, mas você não tem a minha pessoa trabalhando pra você. É o lembrado, né? O lance do lembrado, né? Tremendo por dentro. O cara falou pra mim assim, tá bom, eu aceito. Só que tem um negócio, você vai me dar 1 mês de graça. Eu falei, eu te dou 2. Eu tinha uma verbinha de marketing, tudo que eu precisava era da logo dele. Por causa dessa logo, eu vendi para 8 clientes em 2 meses. E aí a visão, então, entra muito a visão do empreendedor também, né, cara? Muito. Então, o serviço do Romualdo tá ligado a canais de aquisições. O canal que mudou a história da minha empresa foi a assessoria de imprensa. Sim. E aí, Romualdo, me interrompe aí, irmão, porque eu falo Não, eu tô aqui. É que hoje é um bate-papo diferente, né? Porque depois eu vou falar o porquê desse tema. Vou falar lá no finalzinho, né? Tem uma coisa também que tá mais ligado a isso aí. Mas é legal te ouvir porque você tem já essa construção desse tema por outros motivos também que a gente vai falar lá no final. Mas eu queria aprofundar o seu estudo, mas eu queria falar muito de canais de aquisição. Porque muitas vezes, Rafa, acho que você pode explorar isso, você tá falando de assessoria de imprensa. Aí a gente tá num podcast. Né? E as pessoas me perguntam, tá, mas por que você escolheu o podcast? Né? Porque pouca gente ouve.
Então já me fizeram essa Aham. pergunta, mas quando você tá quando você olha para canal de aquisição e olha para esse qual é o canal que você vai trabalhar, também tem essa questão de acreditar naquilo, dar tempo ao tempo, de ter consistência, né? Queria que você falasse um pouco disso também, porque não foi ontem que a assessoria de imprensa começou a funcionar, né? Assessoria de imprensa é algo centenário, cara. Desde a época do início de copywriting, com St. Elmo Lewis, em 1889, Aí, quando o Brasil ainda era império ainda, né? A imprensa já era algo extremamente atuante, né? As pessoas divulgavam seus produtos ali. Mas olha que legal, eu vou pegar esse ponto que você falou, né? Ah, por que você escolheu podcast ser uma mídia de nicho, né? Tipo, ninguém escuta isso. Ninguém escuta uma pinóia. Aqui tá o lugar. pois é. Olha só isso aqui. Olha só, vou trazer 2 dados para você que faz parte da minha pesquisa, tá? Primeiro dado, a Forbes, revista de negócios americana, estima que até o ano de 2020, né, o ano passado, cerca de 85% das interações entre clientes e empresas serão gerenciadas pela inteligência artificial por meio de chatbots. 85% das interações em sites nos Estados Unidos da América em 2020 serão feitas por uma inteligência artificial, por um chatbot, um canal de aquisição não humano. Eu já vou pegar. Você sabe por que disso? Sabe por que Escala, disso? talvez. Escala e um chat. Vamos lá. Às vezes você tá lá no domingo à noite, em casa, vem um insight, você, puxa, eu quero procurar sobre CRM. Jogo no Google, entro no site da CRM Think. E aí o que acontece? Cara, a gente vive a geração just in time. Sim. Eu quero uma resposta pra já. Cara, o teu funcionário tá em casa, descansando, tá lá, curtindo a família no domingo à noite. Você tem uma inteligência artificial que faz esse primeiro atendimento, que sana essas dúvidas desse cliente. O americano tem a filosofia do time is money, tempo é dinheiro. Verdade. Então assim, cara, é 24/7. É 24/7. Cara, eu não posso perder a possibilidade de uma venda. Olha, algo bobo. Verdade. Algo bobo. E aí, você sabe por quê? Sabe por que isso? Vamos olhar para chatbot, vamos olhar para assessoria de imprensa, vamos olhar para podcast. E aí, grande segredo de ser visto, Romualdo, o grande segredo de ser visto é olhar pela ótica do consumidor, do cliente, de entender quais canais de aquisições que ele, né, ou quais canais de comunicação ele mais utiliza. Quando alguém fala para mim assim, cara, eu tenho que ir para as redes sociais, eu pergunto, teu cliente está lá nas redes sociais, ele compra pelas redes Precisa sociais. ser plural, as redes sociais. Ou a rede precisa, a pergunta precisa, ele tá lá? Será que ele realmente tá lá? Romualdo, eu atendi uma empresa japonesa que criava, que trabalha com equipamentos para radiologia. E eles investiam, meu amigo, R$ 7.500 em mídia paga. Eles pagavam pro Facebook por mês para divulgar as suas campanhas de vendas, né? A gente chama de topo de funil, a sua estratégia de topo de funil. Sabe quantas vendas eles tiveram ou quantas reuniões eles tiveram em um ano? Poucas. Nenhuma. Dá para entender público-alvo versus o modelo de produto. Garoto, olha que massa isso. Olha que legal isso aqui. E aí, quando a moça veio procurar minha empresa, a gente tem uma etapa chamada validação de mercado. Antes de ir para prospecção, ela falou, eu quero essa validação. Eu coloquei uma pergunta no roteiro de validação. O que é a validação de mercado? E aí eu recomendo todo mundo fazer isso antes de definir seu canal de aquisição. É basicamente entender como o mercado está comprando nesse momento. E lá perguntar para o Romualdo, como é que você está comprando agora? O meu produto que eu vendo, ele funciona para você? E aí, Romualdo, nesse case dessa empresa japonesa, a gente colocou a seguinte pergunta. Qual veículo de comunicação você, que é o técnico de radiologia, que era a persona dela, o público-alvo, você, técnico de radiologia, qual é o canal de comunicação que você mais consome conteúdos profissionais? E a gente deu algumas opções. Facebook,
Instagram, LinkedIn, Google, visitas comerciais, outdoor, palestras e eventos. Irmão, só te faço uma pergunta. Qual que você acha que foi o canal que eles mais consumiam conteúdos profissionais? Palestra e eventos. Primeiro, Google. O cara tinha uma dúvida. Sei lá, lâmpada do equipamento Philips, não sei o que. O cara jogava no Google e ia lá pro Google. Primeiro lugar. Segundo lugar, visitas presenciais. Visitas de um vendedor lá, porta a porta. Olha só. Ninguém disse Facebook. R$7.200, multiplica isso por 12. Quer ser visto? Pergunta pra audiência. Quais são os mecanismos de comunicação que elas consomem? Romualdo, no estudo que eu estou fazendo, 84% do investimento em comunicação das universidades no Brasil, sabe qual é o canal de comunicação ou de aquisição que eles utilizam? Eu não sei se eu já te falei. Não, mas eu vou chutar Instagram, não sei se esse público tá lá, mas... Outdoor. Off. É um canal off, né, daí já aí. Você sabe por quê, Romualdo? Não sei. Porque é o único canal de aquisição que você prende a audiência 23 segundos, que é o tempo que um carro fica no farol, em média parado no farol. Que loucura, né? 84% do investimento é em outdoor. Que loucura. E funciona? Então você quer... Maravilhosamente. Sim. E as pessoas estão aposentando outdoor, tem os revolucionários inventam, outdoor é mídia do passado. Passado o quê, meu irmão? Hoje esse troço, você passa do lado de um outdoor, o cara pega o MAC address do seu celular, descobre qual é o teu gênero sexual, que aplicativos que você tem. Sim. E entrega esses dados hoje. Olha que louco. Então quer ser visto? Pergunta pro teu cliente. Pergunta pro teu cliente qual é, tá, o canal de informação que ele consome conteúdos profissionais. Eu estou dando uma mentoria para Jovem Pan aqui em Curitiba. Cara, o público em Curitiba dos 25 aos 35 anos, 75% de quem ouve rádio está no Jovem Pan. Você vai falar que rádio tá morto só porque tem um streaming, só porque tem um podcast? Eu sempre acreditei na convergência, cara, sabe? Eu sempre acreditei na convergência. Eu acho que as pessoas, hoje elas são multitelas, né? Você assiste um futebol com o Twitter ou com uma rede social comentando. Eu pratico esporte ouvindo podcast. Eu acho que a gente tem muita convergência, né? O ano passado, a gente começou o ano com um número X lá de ouvinte no podcast e acabou o ano com lá vezes 5. Alguma coisa assim, né? Então a gente aumentou consideravelmente. Então eu acredito muito nessa convergência. As coisas estão mudando. Eu adoro rádio, cara. Adoro rádio de notícia. Eu amo rádio. Quando eu tô em São Paulo, via bastante a Band News, né? Aqui na minha cidade agora tem a CBN. Fiquei feliz, chegou a CBN aqui. Adoro ouvir notícia, adoro. Eu sou um cara que consome muito conteúdo. E Rafa, ser lembrado. Agora vamos falar do ser lembrado. Vamos entrar no ser lembrado? Vamos sim. Depois eu dou uma ferramenta para você já visto. Boa. Tá bom? Inclusive você pode depois mandar. Depois você manda o link aqui embaixo para tua audiência fazer o download. Certo. Tá? Ser lembrado. De acordo com o Dr. Robert Cialdini, né, o pai da persuasão, que escreveu o livro Armas da Persuasão, que é um best-seller. Galera, acho que você já deve ter falado aqui no seu podcast. Você deu lá no nosso 33, você deixou alguns livros e esse foi um deles. Você falou do Receita Previsível, falou Armas da Persuasão. Eu tenho uma cabeça muito boa para os episódios, por incrível que pareça. Legal. Cara, vamos lá. Ser lembrados. Romualdo, existe uma frase do Robert Cialdini que eu amo muito, que diz o seguinte: somos mais propensos a comprar de pessoas que sentimos atração, sentimos admiração, cooperam conosco, nos elogiam ou são parecidos conosco. É o princípio da afinidade. Como é que eu faço para ser lembrado? Moldo, como é que você lembra do Rafael depois de 3 anos de amizade? Nossa. Somos mais propensos a comprar de pessoas que sentimos atração ou admiração,
Eu tenho admiração gigantesca por Pô, você. isso aí. Né? Pessoas que cooperam conosco, nos elogiam, são parecidos conosco. Eu fui uma vez num sex shop, eu precisava de Cuidado, hein, cliente, cara. na época da Cuidado com o que você vai RP3. falar, hein? Mas é verdade, eu fui no sex shop uma vez, precisava de cliente, cara. E aí eu lembro que eu, assim, caminhando no sex shop e tal, e aí eu perguntei pra dona do sex shop, falei assim, qual é o produto que mais vende aqui? Aí ela falou, esse perfume aqui. E eu falei, perfume que pira, porque é perfume? Aí ela falou assim, não, é porque esse perfume tem um negócio chamado feromônio. Feromônio. Não sei o que é. Feromônio é o hormônio da atração. Olha só. Todo ser humano tem feromônio. E aí eu perguntei pra ela assim, mas quem compra isso? Ela falou, em primeiro lugar, vendedores. Em segundo lugar, pessoas solteiras que vão pra balada. Que doideira. Afinidade, atração. Somos mais propensos, Romualdo, a comprar de pessoas que sentimos atração ou admiração. Quantas vezes na minha infância ou na minha adolescência me apaixonei por uma professora minha, que era a professora, ela tinha um conhecimento gigantesco, nossa, ou quantas vezes eu comprei de um influenciador digital que eu sigo e que é uma referência para mim, que eu admiro. Boa. Ele está aqui, ó, na minha memória. Por que as pessoas, Romualdo, elas podem até não gostar dele, do conteúdo dele, mas as pessoas têm um respeito pelo Silvio Santos. Uma admiração enorme, né? O cara tá décadas a história, na TV brasileira. Né, cara? Ele é da nossa família, Romualdo. É verdade. Ele é da nossa família. Nós somos da geração do Ayrton Senna ainda, Romualdo. Sim, a nossa geração. Eu assisto Netflix, assisto o documentário do Senna, eu chorei, mano. Eu chorei porque é como se fosse um pedaço da minha família, cara. Loucura, né? Afinidade, valores parecidos com o nosso. Então, como é que eu faço para ser lembrado? O primeiro de tudo eu preciso fazer o cliente gostar de mim, ou gostar da minha empresa. Esse podcast, olha só, para aqueles que te criticaram no passado, esse podcast é uma forma de ser lembrado. O Seja Visto é o podcast. O conteúdo entregue é o ser lembrado. Sim. Somos mais propensos a comprar de pessoas que sentimos admiração. Então o Romualdo traz autoridades para o podcast dele. E pessoas que cooperam conosco. Alguém que viu algum insight no seu podcast e falou, cara, quero saber mais. Isso, a gente já recebeu muitas coisas legais aqui que... Eu falei esses dias pro time, sem querer te interromper, pra você tomar uma aguinha. Um dia desse eu recebi uma mensagem de um episódio que a gente lançou sobre cultura e veio um e-mail da pessoa dizendo que eu tinha ouvido tudo, mas aquele tinha sido um insight importante para eles e tal. E só que não era uma pessoa do nosso meio aqui que consome, que compra, né? Então eu entendi que, cara, já transcendeu um lugar que a gente já não sabe mais para onde é e nem quando, né? Porque é muito atemporal. Tem gente que vai voltar e vai ouvir a gente falar lá de 2019, né? Porque a gente fala de muita coisa atemporal. Isso é muito louco, né, cara? Cara, é simples, Romualdo. Não é nenhuma questão de... Eu vou entrar num assunto polêmico aqui. Não é nenhuma questão de... Vamos olhar pelo viés. A gente vive no século XXI e não faz sentido nenhum ter preconceitos. Claro. Mas por que as marcas, principalmente no mês do orgulho LGBTQI, as marcas estão utilizando, né, do tema para divulgar a causa? Se posicionarem em tudo. É muito bonito o posicionamento. E é legítimo. Afinal, a gente, né, vivemos uma sociedade, claro, precisamos respeitar todas as orientações, cores e credos. Mas também tem uma estratégia de afinidade por trás. Sim. É um público de massa que consome, que compra, que recompra, indica, indica.
eu preciso me comunicar com esse público também. Perfeito. Somos mais propensos a comprar de pessoas que cooperam conosco. Perfeito. Eu preciso cooperar com essa causa, né? Com as mulheres, né? Que já passou do tempo delas estarem, né? De elas estarem realmente em evidência. São causas que geram afinidade com as pessoas. E aí o segundo pilar da lembrança aí está vinculado à autoridade. Nós somos facilmente, Romualdo, influenciados por pessoas que se comportam com autoridades. Que se comportam como especialista no assunto. Uhum. Se aquela pessoa se comporta como um especialista no assunto, a gente quer saber mais. Um dia eu fui num psiquiatra no ano passado. No ano passado eu fui num psiquiatra. E aí a gente conversando, e aí ele... Eu não sou maluco, tá, Romualdo? Mas eu era... Na época eu tava tomando uma medicação por causa do estresse aí da pandemia. E aí, meu amigo, eu lembro que eu olhei pro psiquiatra, né? E aí eu perguntei pra ele, falei, cara, qual que é o maior problema que você tem hoje? Ele falou, o maior problema que eu tenho hoje, Rafael, é que as pessoas vão pro Google, elas leem assuntos e aí elas vêm com a cabeça mais confusa. É verdade. E aí eu literalmente preciso me comportar como um especialista para organizar aquela linha de raciocínio, como uma autoridade. Então, quem se comporta, primeiro, como afinidade, pessoas amam comprar, porém elas odeiam que vendam para elas, porém pessoas amam comprar de pessoas parecidas com elas, né, afinidade, e que saibam algo que elas não saibam, a autoridade. Sim, que complementam, né, de alguma forma, né? Que complementam. É isso, meu amigo. Esse é o princípio da lembrança. Caramba, olha só, cara. Olha só o tamanho desse assunto e da riqueza. A gente tá aqui meia hora quase de podcast e a gente quebrou em 2 temas. Seja visto, isso? E seja lembrado? Me corrija a frase, Rafa. Seja visto e seja lembrado. Visto e lembrado. Obrigado. E a gente trouxe 2 abordagens. Aí nisso você falou de marketing e vendas. Olhando esse tema, quebrou ele praticamente em marketing e venda, falou de estratégia, deu insights, ou seja, a gente pegou uma frase e a gente trouxe uma riqueza de marketing e vendas para dentro dela. Olha só que louco. Agora, Rafa, mas fala para mim, por que surgiu essa frase? A gente tá aqui já caminhando aqui pro final do nosso bate-papo. Conta, eu sei que tem segredo, você é um cara que traz coisas novas aqui que a gente tá conversando. De onde surgiu essa ideia do seja visto e lembrado? O que tá vindo por trás disso daí, desse estudo que você comentou? O que tá vindo, cara? Conta aí pra nossa audiência. Eu tô escrevendo um livro, né? Com esse título aí. Seja visto e lembrado, né? Então, já tem 9 meses de pesquisa profunda em canais de aquisições para entender. Mas da onde surgiu a minha indignação, especificamente? No ano passado, meu amigo, na pandemia. E aí não foi para o meu negócio especificamente, porque por ser um especialista em vendas e em canais de aquisições, eu sempre tive o seguinte princípio, né? Eu primeiro tenho que me vender para depois vender os produtos dos meus clientes, né? Então, meu cliente sentir, ver, ó, esse aqui é um especialista. Se esse cara vender meu produto como ele se vende, então eu tô em bons lençóis, né? Afinal, ele se comporta como uma autoridade. Mas tem uma coisa que me deixou muito chateado, foi ver a grande quantidade de empresas fechadas, cara. Foi triste, cara. A grande quantidade, assim. Eu me compactuo com os meus, né? Sim. A gente tem que ter essa empatia, né, cara? É duro, cara. Claro. Meu Deus. Cara, uma empresa, acho que tem uma música, eu não lembro se é do Vinícius de Moraes, tem uma música que diz que toda empresa, que por trás de todo prédio, por trás de todo cimento, existe um sonho de alguém. Verdade. E eu acredito muito nisso, cara, que por trás de todo CNPJ tem alguém que sonhou em construir algo. E, cara, foi muito triste ver tanta gente quebrando, assim. Eu fico aqui numa rua em Curitiba, que é a Emiliano Perneta. É como se fosse a Avenida Paulista Curitibana, assim. Cara, o que eu vejo de placas do tipo aluga-se, vende-se, aluga-se, vende-se. E toda vez que eu dou uma olhada para um negócio desse, eu fico pensando, cara, essas pessoas,
só utilizavam um único canal de aquisição, que era a fachada da sua empresa. O tráfego, né? O outdoor aqui. É verdade. Eles deixaram de explorar outras possibilidades de serem vistos, cara. E aí eu volto, sei lá, faz sentido, por exemplo, aqui, ó, tô vendo uma loja aqui, na minha frente, uma loja que tá quebrada, que vendia presentes, né? Uhum. Cara, por que não usar o digital? Por que não, se todo cliente, antes da pandemia, que entrava na porta dessa loja e que comprava um produto, eu perguntasse assim, ei, que mídias você utiliza? Você utiliza Facebook, Instagram? Se eu cadastrar o teu WhatsApp aqui e uma vez por semana te notificar com uma novidade de produto, faz sentido para você? Então, o que eu vejo, meu amigo, o que me indignou a escrever o livro e a falar sobre esse tema é exatamente, cara, a situação que o nosso país está passando. Principalmente as PMEs, cara. As PMEs que são os que contratam. Você tem noção de como as empresas ou as lojas, porque o food, né? A alimentação ainda tem um iFood da vida. Mas, cara, imagina uma loja de roupa de shopping. Varejo no geral, punk, sofrimento. Meu amigo, cara, como é que esses caras fizeram? Como é que esses caras estão fazendo? Então, o serviço, Romualdo, ele está muito vinculado a ser omnichannel. Sim. A utilização de mais de um canal de aquisição, cara. A testar novas possibilidades. A ter a mentalidade da palavrinha da moda, que é growth hacker. Sim. Qual que é a filosofia do growth? Growth traduzindo é crescimento. Uhum. Hacker é atalhos para crescimento. Qual que é a filosofia que está por trás de um growth hacker? Growth hacker é o profissional que busca encontrar novas soluções que possibilitem o crescimento de um negócio. Boa. Cara, a gente fica muito no trivial, cara, que eu sinto aqui na minha fachada, ou eu tô na rede social somente, ou eu tô só no podcast. Você citou o Joe Girardi, que é o livro que eu tô lendo, o cara que tem um baita de um canal de aquisição, 13 mil carros vendidos com um canal de indicação, sim, com até 250 pessoas. Exatamente, é a filosofia que ele fala muito lá no livro. É o número. É a lei 250, é a lei 250. Então, Romualdo, amigos que estão escutando esse podcast, ou que estão vendo esse vídeo, tá na hora de pensar na cultura de teste, de testar canais de aquisições. Eu gosto, Romualdo, de alguns exemplos, por exemplo, o Twitter. Sabe como foi o primeiro canal de aquisição do Twitter? Não, e olha que eu sou twitteiro já desde sempre. Tem um festival nos Estados Unidos de nerd mesmo, de geek, né? Comics. Se eu não me engano, é SWX. SWSW, aham. Isso. É de tendências no geral, né? De tendências. O que o Twitter fez? Cara, não tinha grana, meu amigo, para investir muita coisa em publicidade. Eles patrocinaram o corredor do evento. Então as pessoas, quando iam entrar pro auditório, tinham telas de plasmas com alguns tweets, com os poucos usuários da plataforma. Então todo mundo que passava no corredor e via aquelas telas falava: peraí, o que é isso? Deixa eu entender como é que isso funciona. E aí ia cadastrando a base. Olha só. Ou o próprio Clubhouse. Agora uma estratégia de aquisição a gente chama gatilho da exclusividade. Sim, convite. Cara, só quem tem o iPhone e que tem o convite entra. O troço fez assim, ó. Bum. Sim. Você falou desse lance de testar, Rafa, eu voltei, assim, sempre foi uma paixão. Eu gosto muito de música, né? E no passado eu tinha muito vinil e tal, e eu voltei a comprar. E aí é garimpo, né? Eu vou em sebo, né? Fico lá garimpando e tal. E aí eu descobri, cara, essa semana no Mercado Livre, que tem alguns sebos que colocam lá todo o seu acervo de vinil. Aí eu encontrei
um sebo aqui do lado da minha cidade, São Francisco dos Cook, que tinha 2 dos álbuns que eu queria. E tava num preço ótimo. Cara, eu comprei. Ou seja, se o cara tava aqui do lado, ele só teve trabalho, né? De colocar o acervo dele lá no Mercado Livre e tá vendendo. É isso que você falou. Ele testou uma outra possibilidade, cara. Testou. Ô Romualdo, quem é o maior vendedor do Mercado Livre? Cara, eu não sei, acho que é o Povo, né? Não sei se lá tem um maior vendedor. Não, Tem um maior? Tem. O cara que vende bosta em lata. Sério? Depois dá uma olhada. Esses dias, Romualdo, o cara vende bosta em lata. Essa é boa. O primeiro canal de aquisição, bum, explodiu. Esses dias eu fui numa loja aqui em Curitiba e minha esposa de flores e sementes. A gente tem algumas plantas em casa. E aí, cara, eu vi lá a latinha do cara. O cara já tá distribuindo, cara. É um outro canal de aquisição Sim, dele. Que como é que chama isso? Tem um nome, né? Pra planta ali. É adubo, cara. É que o nome é a branding sexy, uma sexy brand. Mas é bosta em lata. É verdade. Ô, o marketing Romualdo, é adubo. É maravilhoso. O que a Starbucks fez? Todo mundo, vamos lá, em Curitiba não tinha, tá tendo agora, vai sair. Aqui não tem ainda. Uma cafeteria vai sair a cafeteria do Starbucks. Quando você vai para São Paulo, você tomava um Starbucks. Quando você ia para o Rio de Janeiro, tomava um Starbucks e tal, né? O que o Starbucks fez? Ele entendeu o seguinte, cara, que as pessoas querem tomar um café deles. Você consegue comprar o café do Starbucks. Tem no mercado agora. É verdade, tem no mercado. Um outro canal. Ele entendeu com os olhos da audiência. Pera aí, eu tô no Brasil. Eu tenho dificuldade de escalar meu produto. Já foi testado. O brasileiro gosta do meu produto. E se eu der a oportunidade, o brasileiro gosta do café. E se eu der a oportunidade das pessoas tomarem o meu café em qualquer lugar do Brasil? Redes de supermercado. Verdade, cara. Você já viu isso? É um canal. Então, para ir pro final do nosso podcast aqui, nossos amigos, para a audiência que está nos ouvindo, tá vindo então o trabalho do Rafa. Seja visto. Né? Pesquisa. Tá vindo aí, aliás, o Rafa é um grande estudioso, né? Um cara que está na sala de aula, é um grande estudioso, leitor. Então você está compilando tudo isso daí e logo a gente vai ter isso materializado. É isso, Rafa? Como botar na mão na massa, né? No livro. Então, para ser visto, Romualdo, canais de aquisições. Cara, muito bom. Canais, teste. Inclusive, procure no Google. A gente vai botar aqui embaixo. Bullseye Framework. Bullseye. Bull. Né? Tipo, Wow Framework. E destrincha alguns canais de aquisições que você pode testar. Né? Como você pode priorizar e tal. Bullseye Framework é uma ferramenta para te ajudar a definir os seus canais de aquisições. Né? Testar. E o segundo ponto, Romualdo, lembrar afinidade e autoridade. A gente precisa... É isso, meu amigo. Muito bom. Cara, eu acho que resumindo, né? Pô, fantástico, muito bom o bate-papo. Mas é aquilo, né, cara? Uma coisa, pô, testa. Sabe, eu leio mais de um livro, às vezes, simultâneo, né? E eu tô lendo esse do vendedor, que eu não lembro o nome, porque eu tô lendo em inglês, inclusive, como uma forma de estudar. E tô lendo também o Faça Simples, do Gustavo Caetano, né? Que tem essa filosofia também da simplicidade e tal. E o que você falou, né? Tipo, às vezes testar. Sabe uma coisa que, como empresário, eu também sou um cara que gosta muito de marketing, eu não gosto de deitar na cama e falar, e se? Cara, então vamos fazer, em vez de ficar no e se? Então essa questão, vamos testar, vamos ver se funciona. Se não funcionar, tá tudo certo. Não tem o e se depois, né? Então acho que você compilou muito bem isso aí, sabe, Rafa? Rafa, para quem quiser te encontrar, onde que você tem colocado material, curso, evento, eu sei que você estava com um evento aí para fazer aí nos próximos dias, não sei se já rolou, cara. Fala tudo aí pra gente também. Vai rolar agora em julho, de 6 a 7 de julho, né, a prioridade é vender. As pessoas podem me encontrar no Instagram, @rafamendes.sales. Vamos deixar o link. Né, @rafamendes.sales, lá tem a minha bio, né? Então o Linktree, e a galera pode me encontrar nas outras redes sociais, no LinkedIn, as pessoas podem me encontrar como Rafael Mendes RP Trader, e no YouTube também, Rafael Mendes RP Trader. A gente tem
uma porrada de conteúdo lá para ajudar a galera que segue aqui a tua audiência. Legal, quando que é o evento? Fala mais do evento para quem tá ouvindo esse ano, depois ouvir depois, beleza, mas quem tá ouvindo entre julho de 2021. Isso, na primeira semana ali de julho, né? A gente vai falar, o tema é a prioridade é vender. A prioridade é vender. Eu trouxe três autoridades em vendas aqui no Brasil, então eu abro o evento falando sobre canais de aquisições. Esse é o tema, eu vou destrinchar para vários canais de aquisições, faz parte da minha pesquisa especificamente. A gente vai trazer no segundo dia o Alessandro, que é do Google, então Head de Estratégia do Google, que vai falar sobre gestão de vendas, né, do processo à execução, tá? E no terceiro dia nós vamos trazer o Cadu Maia, da Heineken, que é o diretor nacional da Heineken. Ele vai falar sobre como fazer vendas, né, sempre para sua base de clientes, que é basicamente como vender em momentos de sazonalidade, como fazer com que o teu cliente compre mais, né? Porque é um dos trunfos, né, da galera da indústria da bebida, né? Você já conquistou uma carteira de clientes, como é que eu faço para esse cara vender mais? Como é que eu faço para esse cara comprar mais, tá? Então a gente vai ensinar, eu vou falar sobre canais de aquisições, explorar bem os seus canais de aquisições. No segundo dia o Alessandro Leal vai falar sobre como estruturar um bom processo de vendas. E no terceiro dia, o Cadu vai falar sobre vendas na base de clientes. Legal. Tá bom? O pessoal pode encontrar o evento se me seguir lá no Instagram, @rafamendes.sales. Tá na minha bio ali também, tá no meu feed, a divulgação do evento. Ali tem um link para se inscrever aqui. Legal. Ou Romualdo, a gente pode colocar. Não, vamos colocar aqui, vamos colocar o descritivo aqui. A Carol, nossa produtora, vai sofrer aqui. Tem um monte de link para ela se preparar aqui. O Rafa deixou um monte de insight livre, a gente vai colocar tudo, com certeza. Ô Rafa, cara, obrigado pelo teu tempo. É bom sempre parar para conversar, a gente conversa fora do ar. Direto, a gente se fala pelo menos uma vez por semana. A gente tá sempre em contato. E obrigado, cara, por liberar um tempinho para bater um papo, para trazer insight. Você tem que vir aqui sempre. Não pode deixar passar 2 anos, vou te cobrar. Tem que ser todo ano, no mínimo. Ou a cada semestre, né? E quando o livro sair, você vem lançar aqui, Rafa? Compromisso? Vem, vou lançar. Tá fechado. Vem aqui, vai ser o primeiro lugar que eu vou. Tá bom. Ô, Rafa, brigadão, irmão. Satisfação sempre falar contigo. Gente, obrigado, irmão. Estamos chegando ao final aqui do mais um episódio do nosso 24Cast. Não esquece de marcar a gente lá no teu player favorito. Estamos em todos, Amazon, Spotify, todos eles. Ou aqui no canal do YouTube. Segue o Rafa lá também, mestrão, sabe tudo de venda. Sempre deixa insight lá. E obrigado para quem continua ouvindo o nosso episódio, assistindo a gente pelo YouTube. A gente se vê a semana que vem. Abraço.